Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Nesta semana vamos estudar sobre as mudanças que existem na nossa vida e como devemos nos prepararmos para as mudanças. Chegamos momentos na nossa vida em que nos deparamos com situações para as quais estávamos totalmente despreparados. Entretanto, a Bíblia nos ensina que precisamos de um preparo prévio para enfrentarmos certas situações da vida. Problemas, devemos estar preparados também para o casamento, que é uma outra mudança significativa da nossa vida, para a paternidade e a maternidade. Devemos estar preparados para a velhice, preparados para a morte. Ou seja, passamos por várias mudanças drásticas e é sobre essas mudanças que vamos estudar ao longo desta semana para aprendermos com a Bíblia de que maneira podemos estar preparados para elas. Hoje eu quero começar o estudo mostrando a você que a vida realmente passa por mudanças e você e eu precisamos aceitar este fato e nos prepararmos para isso. Vou começar aqui lendo um texto para você que está em Eclesiastes, capítulo 1, versos 9 e 10. Hoje eu vou ler na tradução ecumênica da Bíblia, a TEB. Diz assim: o que foi é o que será, e o que se fez é o que se fará. Nada de novo sob o sol. Se algo existe de que se possa dizer, vede, isso é novo, já existe desde os séculos que houve antes de nós. Aqui nesse texto, Salomão diz que não há nada de novo debaixo do céu. O que foi é o que será, o que se fez é o que fará. Ou seja, além de não existir nada de novo, as coisas se repetem, as coisas mudam. Para as pessoas de todas as eras, de todas as fases da história humana, as coisas mudam. Muitos de nós, por causa da nossa criação, e às vezes até mesmo por causa de traumas significativos, nós somos totalmente despreparados para as mudanças e reagimos negativamente a elas. Entretanto, amigo ouvinte, precisamos aprender a olhar para as mudanças de uma forma positiva. Mesmo que as mudanças ocorram de forma inesperada e até mesmo de uma forma trágica, diríamos assim, podemos preparar a nossa mente, treiná-la com a ajuda do Espírito Santo, para extrairmos coisas boas e lições boas daquela mudança. Mesmo que a mudança não seja essencialmente boa, podemos extrair algo de bom daquela experiência e para isso o cérebro tem que ser treinado. A nossa tendência é sermos negativos, a olharmos o aspecto negativo da vida e de uma mudança. Mas se treinarmos a nossa mente a olharmos para o aspecto positivo e entendermos que de cada experiência, por mais ruim que ela seja, podemos extrair alguma lição boa para nossas vidas, com certeza nós teremos muito mais saúde mental, a vida será muito mais agradável para nós, porque a nossa mente será treinada para as mudanças. Óbvio que há mudanças que ocorrem em consequência de decisões erradas. Até mesmo disso nós podemos tirar proveito e lições para a nossa vida. Entretanto, se pudermos prever as consequências trágicas de certos eventos, nós podemos evitá-los. Podemos aprender com os erros dos outros, podemos aprender com os erros de personagens bíblicos e não fazermos a mesma coisa. Mas caso não consigamos e erremos, precisamos estar com a mente treinada, com a fé solidificada em Deus, para extrairmos alguma coisa de boa daquela mudança. Então, amigo ouvinte, converse com Deus sobre este assunto, peça para Ele lhe preparar para as mudanças da vida, para as boas e também para as ruins, e assim você e eu estaremos
conquistando, adquirindo de Deus um coração sábio para vivermos, aproveitarmos o que há de melhor da vida ao lado de Deus e para extrairmos lições boas de todos os eventos pelos quais nós passarmos. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje eu quero falar para você sobre a história do apóstolo Paulo, para você ver o quanto a vida de uma pessoa pode mudar drasticamente e o quão importante é que você e eu estejamos preparados para as mudanças. Se você e eu não treinarmos a nossa mente, se você e eu não fortalecermos o músculo da nossa fé, diríamos assim, nós encararemos as mudanças como coisas ruins e não saberemos extrair lições positivas das mudanças e não saberemos aproveitar o que há de bom nelas. O apóstolo Paulo estava totalmente despreparado, diríamos assim, para o que viria a acontecer em sua vida. Lemos no livro de Atos, especialmente nos capítulos 7, 8 e 9, as mudanças drásticas pelas quais o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo era um membro do Sinédrio, um grande conhecedor do Antigo Testamento, porém, ele não havia aceitado a Cristo como Messias. E Paulo era um homem muito zeloso, e em nome da causa judaica ele passou na época a perseguir os judeus cristãos que não negassem a fé em Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, amigo ouvinte, o apóstolo Paulo, ele levava as pessoas para a prisão, arrastava famílias para fora de suas casas e as prendia por elas crerem em Jesus Cristo. Até que um dia, Jesus fez com que o apóstolo Paulo passasse por uma mudança drástica. Jesus apareceu a Paulo numa estrada, chamada Estrada de Damasco. E lá o apóstolo Paulo teve uma visão de Cristo. E Cristo teve uma conversa com Paulo. Saulo, na época, que veio a tornar-se Paulo. E por decorrência, em consequência desta visão, ele se tornou cego. Ou seja, aquele homem que era cego espiritualmente, agora estava também cego fisicamente. Cristo dá instruções muito claras para ele se dirigir até um outro local, onde um outro seguidor de Cristo invocaria a Cristo em oração e Saulo seria curado. A partir daquele momento, ele refletiu muito em sua vida, enquanto estava sem poder enxergar, ao ponto de não querer nem comer por um bom tempo. Estava impactado com aquela visão, com as consequências daquela visão. Até que, amigo ouvinte, quando ele recebe a visão de volta, após aqueles dias de reflexão, em que o Espírito Santo trabalhou muito forte no coração dele, aquele homem de perseguidor se tornou um grande apóstolo perseguido por causa do Evangelho. E graças ao trabalho do apóstolo Paulo, o Espírito Santo fez com que o cristianismo existisse. O livro de Atos, nos seus 28 capítulos, boa parte retrata o ministério de Paulo.
E se Paulo não fosse convertido, pode ter certeza, amigo ouvinte, pelo caráter, pela disposição, pela inteligência, né? Satanás teria usado Paulo para destruir o cristianismo. Mas Deus foi misericordioso e permitiu que Saulo passasse por uma mudança muito drástica. E essas mudanças, obviamente, lhe trouxeram sofrimento, mas mais do que sofrimento, lhe trouxeram alegria, lhe trouxeram paz, lhe trouxeram a certeza da salvação. Ou seja, as mudanças não são essencialmente ruins, amigo ouvinte, se nós as encararmos de forma positiva e se elas ocorrerem dentro do comando de Deus. Agora, até mesmo quando mudanças ocorrem por nossas decisões erradas, nós podemos contar com um Deus gracioso, um Pai amoroso, que pode nos tirar da situação ruim e nos ensinar a aprendermos lições valiosas com aquele momento, com aquela experiência pela qual passamos. Então, amigo ouvinte, confiemos em Deus e estejamos abertos às mudanças. Por mais que as mudanças sejam difíceis no início, se nós soubermos aproveitá-las, elas poderão se tornar grandes bênçãos em nossas vidas, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje começaremos a avaliar e aprender de que maneira podemos passar por mudanças importantes e agradáveis em nossa vida. Uma das mudanças mais importantes pelas quais passamos é a do casamento. Muitas pessoas decidem não se casar, porém as pessoas que se casam sabem que uma das maiores mudanças na vida de alguém é o matrimônio. Agora você vai passar a viver debaixo do mesmo teto com uma pessoa totalmente diferente de você, com uma estrutura psíquica diferente da sua, com uma criação diferente, hábitos diferentes, gostos diferentes. Ou seja, o casamento é um momento pelo qual nós passamos por muitas mudanças. E, obviamente, por ser uma instituição criada por Deus, a Bíblia não fica em silêncio em relação a este assunto. A Bíblia nos dá orientações claras e práticas para que possamos ter um matrimônio dentro dos planos de Deus, feliz e com menos problemas. Eu digo menos problemas porque, por causa do pecado, o casal é corrompido, né? Então é obviamente que não existe uma esposa perfeita, não existe um marido perfeito, os dois são afetados pelo pecado, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e por isso que as orientações bíblicas não são para um casamento perfeito, são para um casamento feliz, apesar dos problemas e defeitos de cada um. E obviamente que quando Cristo voltar e transformar a natureza humana, aí sim nós poderemos viver relacionamentos muito significativos e perfeitos, porque estaremos na presença de Deus, que é a fonte de todo amor, de toda alegria. Vamos ver alguns textos bíblicos sobre o matrimônio que podem ajudar a você e a mim de forma significativa a entrarmos para esta relação ou continuarmos nela de uma forma saudável que nos proporcione alegria, bem-estar e satisfação, bem como ao nosso cônjuge. Primeiramente, a Bíblia diz que um casamento, para ser pleno, dentro desse nosso contexto, obviamente, de pecado, ele precisa ser algo independente. Em Gênesis 2,24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, antes de eles se tornarem uma só carne, ou seja, unindo-se em matrimônio e depois numa vida sexual, diz aqui o texto que homem, né, isso se aplica à mulher também, tem que deixar pai e mãe.
Esse deixar pai e mãe não é abandonar os pais, mas é ser independente deles. Por isso, um casal nunca deveria ser dependente dos pais, tanto no aspecto financeiro quanto emocional, diríamos assim. O casal, estudos comprovam que o primeiro ano de casamento é extremamente importante para a futura adaptação do casal. E que, portanto, ao menos neste primeiro ano, é praticamente obrigatório que o casal vivam juntos somente os dois. Não deve morar com os pais, porque isso vai atrapalhar a adaptação de ambos. Tá? Então, primeira sugestão bíblica para um casamento feliz: independência dos pais. Não é abandoná-los, muito pelo contrário. Né? Pai e mãe são coisas preciosas, são pessoas preciosas que Deus nos deu e devemos preservar esta relação para sempre, enquanto estivermos vivos. Entretanto, o matrimônio requer sim uma desvinculação. Né? Marido e mulher devem cortar o cordão umbilical e aprenderem a ter a própria vida deles. Tá? Outro texto bíblico importante sobre o casamento é Lucas 14, 28 a 30. Mesmo que não fale do matrimônio em si, tem um princípio muito útil aqui nesse texto. Em Lucas 14, 28 a 30, Jesus fez a seguinte avaliação: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Cristo aqui está dando uma lição de planejamento. Um casamento, para ser bem sucedido, precisa ser planejado. Tudo tem que estar dentro dos conformes. Tem que se planejar o tipo de trabalho que ambos vão ter para ter a renda, como que esta renda vai ser investida, né, quais serão os gastos mais importantes que deverão ser priorizados, quais são as coisas secundárias que deverão ser cortadas do orçamento. Deve-se planejar férias para a família, saídas semanais, ou pelo menos uma vez por mês, entre marido e mulher, para colocarem o bom papo em dia e fortalecerem o vínculo e a relação. Ou seja, o casamento precisa de planejamento. Né? O casal, por exemplo, não pode gastar o seu dinheiro de forma irresponsável. Nós precisamos, antes de gastar, planejarmos os nossos gastos. E eu estou, amigo ouvinte, preparando inclusive um seminário gratuito de finanças à luz da Bíblia para ajudar casais, solteiros a aprenderem sobre planejamento financeiro dentro da Bíblia e também utilizando-me de alguns autores muito significativos nesse processo. Então, quem sabe você queira participar desse seminário gratuito, você precisa se inscrever nele, tá? Colocando numa página de inscrição o seu nome e e-mail. Então você pode, por exemplo, acessar cursosdabiblia.com.br/finanças e aí você poderá se inscrever nesse seminário, tá bom? cursosdabiblia.com.br/ na verdade, seminário-finanças. Seria financas sem o C cedilha, tá bom? E um outro texto bíblico importantíssimo que nos mostra como devemos viver uma vida matrimonial é 1 Coríntios 13, 4 a 8. Além de entrarmos para uma relação com independência dos pais e com planejamento, 1 Coríntios 13, 4 a 8 diz que precisamos aprender a amar. Ali é dito o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. E aí você pode depois ir seguindo a leitura, ou seja, a pessoa precisa desenvolver o amor altruísta. Antes de nos perguntarmos, esta pessoa é ideal para mim, precisamos também nos perguntarmos, eu sou a pessoa ideal para esta outra pessoa?
E uma das formas de sabermos isso é avaliando a nossa capacidade de amarmos dentro dos padrões altíssimos e lindos de amor, como a Bíblia apresenta em 1 Coríntios 13. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. E eu agora estou preparando um seminário sobre finanças à luz da Bíblia. Como você ter saúde financeira à luz da Bíblia e, obviamente, à luz daquilo que os profissionais da área têm ensinado. Então, estou preparando este seminário, muitas pessoas já se inscreveram. Esse seminário vai ajudar você a mudar a sua programação mental. Por que tem que mudar a programação mental? Não adianta você ter muito dinheiro e você ter uma mente empobrecida. Então, muda-se a mente e aí, como consequência, as outras coisas boas acontecem na nossa vida. Então, você olhe depois aqui na descrição do vídeo, você vai ver o link para inscrição no seminário. Eu recomendo que você não perca essa oportunidade. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estamos estudando sobre mudanças pelas quais passamos em nossa vida e percebemos que a vida é cheia de mudanças e esse não é o problema é não estarmos preparados para elas. E para várias mudanças significativas, a Bíblia nos ensina como devemos estar preparados para evitarmos maiores problemas, para sermos pessoas mais felizes, mais plenas em nossa vida. Uma outra mudança muito significativa pela qual passamos é a da paternidade e a maternidade. Eu vou lhe dizer uma coisa, amigo ouvinte, se uma pessoa não melhora com o nascimento de um filho, ela não melhora mais, tá? Não estou dizendo para você que eu não creio na conversão, não é isso. Eu creio na conversão e creio que Deus pode transformar qualquer pessoa em qualquer momento da vida dela. Mas falando do ponto de vista humano, se uma pessoa não tem alguma melhora na sua vida com o nascimento de um filho, é muito difícil esta pessoa mudar de forma positiva. Porque um filho o amor por um filho é o amor mais sublime que o ser humano pode experimentar neste mundo. Quem é pai ou quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho 2 filhas, né? A Yasmin, de 8 anos, e a Lavínia, de 3 anos e meio. E quando eu paro para avaliar o amor que eu sinto por elas, eu chego à seguinte conclusão, que filho é o único ser que você ama mais a ele do que a você mesmo. Não tem uma explicação lógica para isso. É um amor que tem que ser divino, porque você chega num momento da sua vida que você se depara com um ser que é o resultado da combinação genética entre você e o seu cônjuge, e você gosta mais desse ser do que de você mesmo. Defeitos que você não tolera em você, você tolera no seu filho. Então, o tipo de amor que nós sentimos por um filho é algo extraordinário. Tanto que para Deus exemplificar a relação entre as pessoas da divindade, Deus escolheu também os exemplos de pai e filho. Né? Então, o filho é uma grande bênção de Deus, é um presente do Criador. Entretanto, nós somos responsáveis pelo conhecimento que os nossos filhos terão de Deus. Deus incumbiu a você e a mim de sermos instrumentos dele para ensinarmos os filhos a amarem a Deus e a serem cidadãos de bem.
E eu vou mostrar aqui para você alguns textos bíblicos sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre os filhos e sobre a educação deles. O Salmo 127, versos 4 e 5 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, a Bíblia diz que feliz é o ser humano que tem filhos. E ele fala aqui nesse exemplo, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Ou seja, assim como as flechas são úteis nos momentos difíceis, para o guerreiro, os filhos serão também uma proteção para o seu lar, para a sua vida, para as suas emoções. Porque através de um filho, Deus nos ensina um pouquinho do que significa o amor entre as três pessoas da divindade. E a Bíblia, amigo ouvinte, mostra o quanto você e eu somos instrumentos de Deus para formarmos esses filhos para o reino dos céus e para serem bons cidadãos neste mundo. E a Bíblia nos diz como que nós devemos ensinar as crianças. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, vou ler para você esse texto, ele é muito importante. Ele diz assim: as palavras dos mandamentos que hoje te dou estarão presentes no teu coração. Tu os repetirás, presta atenção nessa palavra, amigo ouvinte, repetirás aos teus filhos, tu lhes falarás deles quando estiveres em casa e quando andares pela estrada, quando estiveres deitado e quando estiveres de pé. Aqui diz que é para nós ensinarmos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, para os nossos filhos. E devemos repetir essas palavras quando estivermos em casa, quando estivermos andando, quando estivermos deitados, quando estivermos em pé. Ou seja, a Bíblia que é um livro milenar, está nos mostrando algo de muito importante, que crianças aprendem pela repetição. Então, se você tem um filho ou você vai ter um filho, lembre-se que criança aprende com a repetição e que você precisa ser um pai e uma mãe paciente para poder ensinar através da repetição. A criança está construindo a sua visão de mundo, o seu cérebro está em aquele processo de formação e os pais que não são pacientes para ensinarem de forma repetitiva e amorosa, ao invés de moldarem um cérebro saudável, estão moldando um cérebro doente. Porque a criança, ela precisa da repetição para ela aprender. E se a criança não tem os recursos ainda necessários de um adulto para aprender e o adulto a ensina com impaciência, ao invés de imprimir conhecimento, o adulto imprime traumas. Desculpe a franqueza, amigo ouvinte, mas tem muito pai e mãe que são burros demais. Eles não têm nenhum mínimo de preparo para entender que eles estão moldando a mente das crianças para a saúde e o sucesso ou para a doença e o fracasso. Esses pais não param para pensar que eles um dia foram crianças também e que eles também precisaram de paciência, precisaram de carinho, precisaram de apoio emocional. É muito importante, amigo ouvinte, que tenhamos sabedoria e conhecimento para que possamos levar isso aos nossos filhos e ensiná-los da forma como Deus quer que ensinemos. Muitas crianças vão aprender, na verdade as crianças aprendem a ter uma visão de Deus, positiva ou negativa, por meio dos pais. Né? Tem muitas crianças que no futuro vêm a abandonar a fé porque tiveram pais duros, ignorantes. Obviamente que nem sempre isso acontece. Tem pais maravilhosos que criaram bem os filhos, mas os filhos exerceram o seu livre-arbítrio de forma errada, então os pais não têm culpa disso. Né? Se Deus, que é Deus, o pai dos pais, não pôde impedir que Lúcifer exercesse o seu livre-arbítrio, imagine se você e eu vamos impedir. Não temos como fazer isso. Tá? Agora, há pais que infelizmente contribuem, e muito, para que as crianças tenham uma visão distorcida de Deus. Porque se os pais são os representantes de Deus para a criança,
e os pais são duros, ásperos, arrogantes, ignorantes, castigadores, disciplinadores, só dizem não e não dizem também sims, é óbvio que a criança vai relacionar a imagem desses pais a Deus. E aí Deus não vai ser atrativo para essas crianças no futuro. Então, amigo ouvinte, tenha esse tipo de preparo para que você possa, caso queira ser um pai ou uma mãe um dia, ou caso você já seja, tenha esse mínimo de preparo para que você possa fazer a diferença na vida dos seus filhos. Lembre-se que é muito importante dar para os seus filhos os brinquedos, o carinho, o abraço, mas acima de tudo nós temos que deixar como herança para os filhos o amor a Deus. E mais do que brinquedos, as crianças querem o nosso tempo de qualidade. Nada substitui o tempo de qualidade em que os pais se dedicam para brincar com os filhos. Esses são os momentos mais marcantes na vida de uma criança. Você pode ter certeza que o seu filho vai lembrar mais acerca de você, não foram dos brinquedos, mesmo que ele goste muito e precise disso para a sua saúde emocional. Mas o que mais fará com que as crianças lembrem de você será os momentos que vocês passaram juntos, brincando, em família. Ok? Que Deus use a você como um instrumento dele para a construção da vida dos seus filhos. Crie filhos para o Senhor, não crie bandidos. Está na sua alçada decidir seguir pelo caminho certo como pai ou como mãe. Um forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos aprender, amigo ouvinte, como nos prepararmos para a velhice, de acordo com a Bíblia. Deus nos criou, amigo ouvinte, para sermos eternos. Mas por termos nos afastado do Criador, perdemos acesso à fonte de vida que é Deus. Deixamos de comer da árvore da vida e, como consequência disso, você e eu nos tornamos mortais. E, inevitavelmente, por não termos acesso à árvore da vida, você e eu envelhecemos, degeneramos celularmente, nossas células se degeneram e, obviamente, nós ficamos idosos. Mesmo que a nossa velhice seja uma consequência de nossa degeneração celular, a Bíblia, amigo ouvinte, nos mostra que Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que até mesmo disso Deus consegue tirar grandes bênçãos e alegria para a nossa vida. De acordo com o Salmo 71, uma pessoa idosa pode aprender a ser feliz e a aproveitar esta fase da vida, mesmo que Deus, no princípio, antes do pecado, não tenha planejado para nós esta fase. Deus queria que fôssemos eternamente jovens. Mas apesar de o pecado ter entrado no mundo e ter proporcionado a nossa degeneração celular e envelhecimento, Deus, amigo ouvinte, é tão bondoso que Ele consegue tirar bênçãos até mesmo disso. E no Salmo 71, nós podemos ler sobre uma pessoa idosa que, com a ajuda de Deus, aprende a vivenciar os seus desafios. Mas que, apesar desses desafios, esta pessoa é feliz
porque ela confia em Deus. E no Salmo 71 vemos que a melhor maneira de lidarmos, de vivermos, nos prepararmos para a velhice, é envelhecermos com confiança em Deus, porque a fé em Deus renova as nossas forças. No Salmo 71, entre outras coisas, aprendemos, em primeiro lugar, que um conhecimento de Deus é muito importante para que possamos viver com alegria esta fase da vida. No Salmo 71, 17, lemos: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Esta pessoa tinha a certeza de que Deus, desde o início da vida, estava lhe ensinando. Davi tinha a certeza de que ele aprendia com Deus desde a mocidade e continuava aprendendo com Deus na fase da velhice. E algo que mantinha-o vivo e bem consigo mesmo e com a vida é que ele não deixava de anunciar as maravilhas de Deus. Ou seja, ele tinha um envolvimento com as coisas espirituais. E isto lhe fazia bem. Isso lhe dava forças. Isso lhe dava cada vez mais sentido à sua existência. Aprendemos também que, além de experimentar um conhecimento pessoal de Deus e falar a respeito do Criador, na velhice, o salmista também cultivava bons hábitos. Por exemplo, no Salmo 71:3 vemos que ele confiava em Deus, no verso 6 vemos que ele louvava a Deus e no verso 14 vemos que ele esperava em Deus, ou seja, tinha paciência. Se você cultivar bons hábitos, bons pensamentos e bons hábitos em relação ao seu estilo de vida, praticando atividade física regularmente, cuidando da sua alimentação, você vai ter uma velhice muito saudável. Você vai desfrutar significativamente desta fase da vida e poderá aproveitar e muito a sua vida com seus netos. Essas são algumas dicas, amigo ouvinte, que a Bíblia nos apresenta para nos prepararmos para a velhice. Confiança em Deus, envolvimento na obra de Deus, ou seja, não ficar parado, alimentar bons hábitos mentais, pensamentos bons, não ficar como vítima da vida, mas assumir as rédeas dela, ter uma boa alimentação, atividade física regular, tudo isso vai preparar você para esta bonita fase da vida que Deus proporcionou a todos nós. E se nós não chegarmos até lá, o mais importante, amigo ouvinte, é que tenhamos a presença de Deus em todos os momentos, porque seja na juventude ou na velhice, não importa em qual fase da vida nós paremos, estando com Deus a nossa vida eterna será garantida. E quem dera, não é, amigo ouvinte, que Jesus voltasse na nossa geração? Eu tenho muita esperança disso, de que Ele volte em nossa geração e não experimentemos a morte. Mas o pior não é a morte, o pior é morrer sem Deus. Permaneça com Deus, aproveite o melhor da vida. Não se preocupe com a morte, não se preocupe com amanhã. Preocupe-se em ser um amigo de Deus, uma amiga de Deus. E o mais, nós conseguimos superar com facilidade. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estamos estudando sobre mudanças e aprendendo como devemos nos prepararmos para grandes mudanças em nossas vidas. Dentre as mudanças que nós estudamos até agora, a que estudaremos hoje é com certeza a maior e a pior, com toda certeza. Nós vamos aprender hoje uma forma de nos prepararmos um pouco para a morte. Não estou dizendo, amigo ouvinte, que devemos ficar pensando no dia da morte, não é isso.
Nós temos que aproveitar a vida ao máximo dentro dos princípios de Deus, porque assim seremos felizes e aproveitaremos a vida de verdade. Porém, não devemos ter uma visão muito romântica da vida, como se a morte não nos alcançasse em algum momento, seja em relação a nós, a um ente querido. Eu tenho muita confiança, amigo ouvinte, em estar vivo quando Jesus voltar, porém eu não tenho certeza de que isso vai ocorrer. A confiança é muito importante porque nos mantém animados, alegres, com boas perspectivas, mas ao mesmo tempo, não ter essa certeza nos mantém com os pés no chão, sabendo que podemos descansar antes de o Senhor voltar. Você e eu nunca estaremos realmente preparados para a morte. Isso é impossível, até porque a morte é uma estranha, é uma inimiga e que nunca fez parte dos planos de Deus. Deus criou a humanidade com a imortalidade condicional, de acordo com Gênesis 2, 16 e 17. Isso significa que para a humanidade continuar imortal, deveria obedecer a Deus, para estar diretamente ligada à fonte de vida que é Deus. Como isso não aconteceu, nos afastamos de Deus, perdemos o acesso à árvore da vida, como diz Gênesis 3, 22 a 24, e por isso degeneramos, e como consequência de nossa degeneração celular, morremos. Então a morte é uma estranha, e você e eu nunca estaremos plenamente preparados para a morte. Todavia, podemos amenizar a nossa dor, podemos tirar de nós este medo excessivo, porque Jesus Cristo, amigo ouvinte, é o vencedor da morte. E essa é uma excelente notícia e é uma informação que nos prepara, porque se Jesus Cristo é o vencedor da morte, Ele pode dar a vida eterna a todo aquele que crer nele e o aceitar como Salvador. Em Apocalipse 1,18, lemos sobre Cristo o seguinte. Vamos ler 1:17 e 18. Quando o ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta palavra inferno aqui no grego se refere ao mundo dos mortos ou sepultura na compreensão hebraica. Então Cristo está dizendo o seguinte, por ele ter morrido sem merecer por nossos pecados e por ter sido ressuscitado, ele tem as chaves ou o domínio sobre a morte e a sepultura. Isso significa, amigo ouvinte, que ele pode dar novamente a vida para quem ele quiser, e ele quer dar a vida a todos aqueles que o aceitarem como Salvador pessoal. Por isso você não precisa temer a morte. Você deve sim evitá-la, ter um medo de certa forma saudável, mas não alimentar pânico ou fobia, porque a morte não é o fim de tudo para aquele que crê em Jesus, pois haverá o dia da ressurreição, de acordo com João 6, verso 40. A Bíblia diz, amigo ouvinte, que a morte é uma inimiga, né? Em 1 Coríntios 15, 24 a 26, a Bíblia não chama a morte de amiga. Isso significa que a morte não é um momento em que o seu e o meu espírito ou alma se direciona para o céu. Se o nosso espírito ou alma fosse para o céu ou para um lugar intermediário, a morte não seria chamada necessariamente de inimiga, pois ela estaria nos fazendo um favor em permitir que o nosso espírito ou alma se aproximasse de Deus. Como a Bíblia chama a morte de inimiga, isso significa que a morte realmente é o cessar da vida, da consciência, e a pessoa só voltará a ter consciência após a ressurreição. E em 1 Coríntios 15, 24 a 26, lemos, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aqui se refere aos anjos demoníacos, né?
porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Considerando que a morte, amigo ouvinte, é uma inimiga e é consequência do pecado, de acordo com Romanos capítulo 3, verso 23, é óbvio que a morte não é um estado de consciência, mas sim um estado de inconsciência. Por isso que a Bíblia, em vários textos bíblicos, compara a morte a um sono. A Bíblia se utiliza da metáfora do sono para falar da morte. Em alguns textos, por exemplo, em Jeremias 51, 39 e 57, Daniel capítulo 12, versos 2 e 12, João 11, 11 a 14, 1 Tessalonicenses 4, 13, 1 Coríntios 15, 23 e por aí vai, amigo ouvinte. Acima de tudo, tenha certeza de que a morte não é o fim para aquele que ama a Deus, para aquele que crê em Jesus. Mesmo que alguém venha descansar antes de Cristo voltar, esta pessoa terá a vida eterna novamente. Esta é a doutrina bíblica da ressurreição. E você e eu devemos nos apegarmos a esta importantíssima verdade. Que Deus, amigo ouvinte, dê a você momentos muito felizes hoje, que você tenha a certeza do amor de Cristo por você e que a vitória de Cristo sobre a morte é a certeza da nossa vitória também. Logo, teremos a oportunidade de reencontrarmos as pessoas que nós amamos. Tenha fé, tenha esperança, tenha alegria, siga adiante. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos sobre o preparo para a adolescência. Se você é um adolescente, hoje você vai aprender na Bíblia como se preparar para esta importante fase da vida. Se você tem filhos, adolescentes, amigos, netos, sobrinhos, é importante que você também ouça este programa para que você possa depois encaminhar este áudio para esses adolescentes. Porque a Bíblia tem instruções preciosas para que a pessoa se prepare para esta fase da vida. Então, aproveite também e envie este áudio para os pré-adolescentes. Vamos começar aqui lendo um texto bíblico. Eu vou repartir, na verdade, com você hoje 4 textos bíblicos. O primeiro se encontra em Provérbios, capítulo 3. Vamos ler dos versos 5 ao 12. Esse texto também é muito importante para ajudar qualquer pessoa a se preparar para a adolescência. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Esse texto se aplica também a quem está na fase adulta, é óbvio, mas eu queria destacar aqui alguns pontos especiais para os adolescentes, para quem está na pré-adolescência. Esse texto diz que devemos confiar em Deus de todo o coração e não ficarmos confiando no nosso próprio entendimento. Você tem que evitar esta ideia de que você sabe tudo e que você sabe mais que todas as outras pessoas. Infelizmente, vivemos numa cultura totalmente influenciada por ideologias políticas que nada tem a ver com o texto bíblico. E os pré-adolescentes e adolescentes e jovens são ensinados a questionarem todas as autoridades como se eles soubessem tudo a respeito da vida e conhecessem o melhor caminho. Provérbios 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
E no verso 7 é dito: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. E por quê? A consequência está no verso 8: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Se você quer ter vida longa, saúde, paz, tranquilidade e prosperidade, atente para o que Deus ensina e não fique seguindo as opiniões do seu professor universitário que segue algum tipo de ideologia política que não tem relação alguma com a palavra de Deus. Além deste conselho, encontramos aqui em Provérbios o conselho para honrarmos a Deus com os nossos bens, ou seja, o pré-adolescente ou adolescente que receber algum lucro financeiro pode adorar a Deus com seus recursos financeiros, e diz o verso 12, versos 11 e 12, nunca rejeitar a disciplina do Senhor, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Repreende, amigo ouvinte, jovem, adolescente, aquele que ama. Quem não ama, deixa você fazer o que você bem entender. Agora, quem lhe ama, cuida de você, para que você não siga por um caminho que venha a destruir a sua vida. Outro conselho encontramos em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Este é um outro conselho precioso. Lembre-se de Deus na fase pré-adolescente, adolescente, porque se você mantiver uma relação com Deus nesta fase, você vai evitar muitos problemas. Você terá um preparo prévio, saúde acumulada, diríamos assim, para os anos subsequentes, para você aproveitar a vida em todas as fases com toda a intensidade. Então lembre-se de Deus desde agora, não deixe para lembrar de Deus só na velhice. E outro texto interessante, Eclesiastes 11, 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E o verso 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, já que a juventude passa, assim como a primavera, você tem que aproveitar a sua vida da melhor forma, afastando de você o desgosto, não é? A dor, as decepções. Deus quer que você alegre-se, recreie-se, ande pelos caminhos que lhe satisfazem. Só tenha em mente uma coisa: siga por caminhos bons, porque dos caminhos maus Deus vai lhe pedir contas. Então este é outro conselho bíblico. E o último conselho bíblico que nós vamos avaliar neste momento para o pré-adolescente, para o adolescente e que serve também para os jovens e adultos, é o Salmo 119, verso 9. Diz assim, acompanhe-me na leitura do Salmo 119, versículo 9. O texto diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Quer ter um caminho, meu amigo jovem ou adolescente, puro diante de Deus? Guarde os seus caminhos observando a palavra de Deus. Quer saber se algo a ser feito é certo ou errado? Compare com o texto bíblico. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, vá adiante, porque você será abençoado, será próspero naquilo que fizer. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não vá adiante, porque não vale a pena. Mas digamos que você erre, e você vai cometer erros ao longo da sua vida. Isso é óbvio, porque você e eu somos pecadores. Quando você errar, não veja isso como o fim de tudo. Veja isso como uma oportunidade de crescimento pela graça de Cristo. Evite ao máximo errar. Quanto mais fiéis à palavra de Deus, mais felizes seremos. Mas quando você errar, não entre em desespero.
Lembre-se de 1 João 2,1 que diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Caso você e eu falhemos, e vamos com certeza falharmos, Jesus é maior que os nossos erros, Jesus é maior que os nossos pecados, e Ele está no santuário celestial como nosso grande sumo sacerdote, como nosso grande amigo. E uma última dica bíblica, amigo ouvinte, para o pré-adolescente, para o adolescente ou para o jovem, se encontra em Provérbios 13, verso 20, que diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. Esse texto dá a seguinte dica: ande com pessoas boas, com gente de qualidade, porque nós somos transformados à imagem das pessoas com as quais nos associamos. Se você andar com jovens sábios, você será sábio. Se você andar com jovens idiotas, você se tornará um idiota. Se você se relacionar com jovens com princípios, você será uma pessoa de princípios. Se você relacionar com pessoas que não estão nem aí para a vida, você se parecerá com essas pessoas e você se dará mal na vida assim como elas. Então, seja inteligente e escolha as suas amizades. Amizades que lhe ajudem a crescer como pessoa, amizades que lhe inspirem a ser alguém melhor e mais próspero, amizades que não coloquem você em conflito com os pais e familiares. Seja inteligente, não seja burro. Porque se você tiver amizades destrutivas, você será destruído e terá uma vida feliz bastante curta. O restante da sua vida será de amargura. Então atente para Provérbios 13, verso 20, e você será muito feliz.